Boa noite, eu sou o Renato da Casa de Tiriri. O seu lugar é a cama, o seu lugar é lá no céu. Ele vive na segurança, o seu lugar é a cama, o seu lugar é lá. Estou hoje no Templo Rosanga Magia com Tata Muxingbi. E mesma coisa, a gente veio relatar histórias, falar um pouquinho de Quimbanda, de Macumba e tudo mais. Boa noite, mestre. Boa noite, Renato, tudo bom? Na ordem, o senhor? Tô bem também. Tá bom. Seja bem-vindo aí ao Rosanga. A gente foi muito bem recebido, tem outros filhos da Casa de Tiriri aqui também. E pergunta de praxe, pra gente começar, como que você iniciou nesse caminho espiritual, Quimbanda, passou por outras coisas e tal? Sou um Ganga Muxingbi, feiticeiro de Quimbanda Nagô, né? Sou do Exu Ganga, meu velho feiticeiro. Sou da Pombogira Sete Saias, retada. E eu iniciei na espiritualidade meio que sem querer, né? Meio que indiretamente. Quando muito pequeno, eu fui na casa de um tio meu, né? Esse tio chamava Leônidas, ele morava em Minas Gerais. E lá em Minas Gerais eu escutei apenas um único toque, e ele era de Quimbanda, né? Do Tranca-Ruas. E eu me encantei, né, com aqueles tambores. Na época minha mãe e meu pai não deixavam eu ver, né, esse tipo de ritual, era muito pequeno. E voltei para São Paulo, né, onde sempre morei desde pequeno. E lá eu comecei a frequentar a capoeira. Na capoeira conheci um amigo, me levou para o candomblé, né? Cheguei no candomblé, eu sempre tive uma mente muito crítica sobre tudo. Sempre fui aquele cara crítico, né? Sempre arrumei muita confusão onde eu passo, por conta de críticas, de não aceitar regras que às vezes não batiam para mim. E infelizmente no candomblé eu não fiquei, né? E não me supriu a minha necessidade espiritual, onde eu vim me iniciar dentro da Quimbanda com o mestre Marcos de Lúcifer, né? do Capa Preta, dentro da Quimbanda luciferiana. Depois ele veio infelizmente a falecer, aonde eu conheci um Ganga Quilumbo, né? Marcos, do Templo Domínio de Marabô e de Dona Maria Padilha das Almas, lá do Rio de Janeiro, tá? O qual hoje dá continuidade aos nossos ensinamentos, tanto para mim quanto para minha esposa, um Gana Umoni da Pombogira Rosa Vermelha. E a partir daí então me iniciei e levo o culto dentro da Quimbanda Nagô, ao qual a casa hoje é determinada por essas práticas, e também sou iniciado em Quimbanda Malay. Não sou sacerdote, mas sou iniciado em Quimbanda Malay. E até hoje a Quimbanda ela sempre supriu, porque aquilo que todo mundo dizia que era loucura, que os questionamentos que eu fazia não existia, que aquilo que eu falava era incoerente, dentro da Quimbanda eu acabei me encontrando, né? Dentro da doutrina da Quimbanda, que é uma doutrina muito mais libertária, muito mais direcionada, né? E às vezes a gente acaba, infelizmente ou felizmente para algumas pessoas, caminhando na contramão de muitas matrizes, né, de culto afro-brasileiro. Então a minha história ela veio a partir daí. Hoje também minha mestra, né, considero meu mestre Dr. José Pilintra, né, seu Zé Pilintra, Exu Zé Pilintra, que é da mãe da minha esposa, né, mãe carnal da minha esposa, uma senhora de 75 anos que já incorpora mais de 60 anos, que ajudou muito no início do Rosanga, fundar esse templo, né, junto com Rosa Vermelha, junto com o Exu Ganga, por consideração extrema a ela. Dr. José Pilintra ele também faz parte aqui do mestrado da casa, né, dos mestrandos dessa casa. Por isso ele está aqui também junto com a gente, né, a todo momento. Depois se você deixar a gente filma. Pode filmar. Colocar pode na filmar. gravação, super legal, cara. Tem uns quadros ali muito interessantes isso. da galera. Você é do Exu Ganga e da Pombogira Da Sete Pombogira Saias. Sete Saias. Como que foi esse encontro com o Exu Ganga? É um Exu que é difícil de se ver, né? Difícil. Muitos dizem que tem, mas a gente nem vê, né, em rede social, nem nada, né? Falar é complicado. Mas Exu Ganga ele é um Exu extremamente feiticeiro, né? Ele sempre foi dessa forma, ele é um Exu rústico, um Exu exímio feiticeiro. Falar de Exu Ganga para mim é suspeito, eu amo, né, o meu pai, meu Exu, meu guardião, meu feiticeiro, meu bruxo, meu tudo, né?
é ele que comanda meus caminhos, ele que me direciona e é um grande Exu, não tão conhecido, mas é um grande Exu, sério, rústico, né, e exímio feiticeiro, seriam as palavras melhores aí para definir Exu Ganga. Sim. E Dona Sete Saias? Dona Sete Saias, pombogira, retada, né, é, baderneira, né, gosta de uma briga, gosta de uma confusão, é a mulher do dinheiro, ela que me traz dinheiro, ela que me traz caminhos, né, é uma mãe para mim também, é uma pombogira que eu vim a descobrir muito depois do meu Exu, né, Você descobriu primeiro o seu Ganga, mas deu um, porque até na Quimbanda Luciferiana a gente não tinha muito essa trabalhar com doutrina, mulher. exatamente, né, da pombogira. Então ela é muito mais recente, né, mas gera uma união perfeita ali entre o poder gerador, né, da feminino, da pombogira, né, que é um poder exclusivo, gerador, e o poder do movimento do Exu, né. Sim, o receptivo, Isso. dinâmico, essa coisa toda. Conta uma experiência, cara, que você teve com o seu Ganga, uma com a Dona Sete Saias e... Seu Ganga é matreiro, né? Seu Ganga é um Exu assim que ele fala pouco, às vezes ele vem, tá calado, as pessoas acham que ele tá nervoso e ele tá na dele, às vezes ele tá sorrindo, ele tá matando alguém, entendeu? Então ele é um Exu muito matreiro, né? Então é um Exu assim que eu peço muito pouco, eu agradeço mais por tudo que eu tenho, né? É um exímio curandeiro também, né? É um exímio curandeiro. Então, assim, teve momentos já de eu passar mal, chegar aqui no assentamento dele, pedir por ele, né? E no dia seguinte eu estar melhor, não só ele, como Exu Veludo também, que é o Exu da minha esposa, que eu cultuo bastante. Enfim, me protegeu de muita demanda. Eu sou um cara polêmico, sou um cara que atrai muita briga, né? Então você acaba atraindo também dentro da espiritualidade muita demanda, muito feitiço. Então é um Exu que me protege dessas demandas, é um Exu que guia meus passos, realmente é um grande protetor, né? A capa de Exu Ganga é uma capa grande, uma capa frondosa. É de aço, né? É uma capa de aço. Não é nem pano, Devo é dizer que aço. sim. Eu já passei muitas experiências, assim, muitas coisas assim mesmo de briga mesmo, de estar na rua, de gente puxar faca, de coisas nesse sentido, né? Eu era jogador de capoeira de rua, então sempre teve muita conturbação assim na minha vida e Exu Ganga me ajudou muito. Acho que uma experiência marcante que eu posso contar além disso daqui é no início, né? No início eu morava com a minha mãe era extremamente receosa contra essas energias, né? Eu era novo ainda, eu entendia muito pouco, né? Exu Ganga, ele veio, eu na época eu estava desempregado, eu pedi para ele emprego, ele me trouxe 3 empregos, ele falou para mim, né? E eu muito novo de incorporação, naquele momento que ainda você desconfia muito se é você, se não é você, e ele falou para mim que se eu arrumasse 3 empregos até uma determinada data ali, ele queria toda a paramenta dele, a roupa dele toda, queria as coisas dele de trabalho, né? E eu pouco entendia sobre isso. E aí, de fato, ele arrumou 2 empregos para mim na semana. E eu falei, 2 não é 3. Quando eu tava indo pro barracão, aí surgiu uma mensagem e veio mais um emprego para mim, eu indo pro barracão. Falei, pronto, tô devendo. Aí, assim, cumpri com a minha promessa, comprei toda a paramenta dele. E só que eu não tinha nenhum tempo, né, de incorporação, nada. E a partir daquele momento ali, com capa, com roupa, com tudo, aquele Exu ele já tinha que dar consulta, já tinha que estar preparado, né? Já era um Exu preparado. E assim, eu confiei muito nele. Desde o início ele teve muitos consulentes, ele sempre trabalhou, as pessoas sempre gostaram muito dele, né? Ele sempre atraiu muitas pessoas para ele, isso até gerou problemas de inveja contra ele e tudo mais, né? De pessoas criando caso, porque ele acabava atendendo até mais do que outras pessoas. E ele sempre se mostrou assim, muito presente, né? Ele sempre foi muito confiante naquilo que ele faz. E a minha mãe, naquela época, ela começou a criar problema por conta disso. Porque eu trabalhava no terreiro, chegava muito tarde, tinha as coisas dele em casa, ela não queria. E eu cheguei para Exu Ganga e pedi para ele um lugar, para mim tudo foi quando eu saí da casa da minha mãe e desde então nunca me faltou nada. Ele sempre cumpriu mesmo com a promessa dele de nunca me deixar faltar nada, mesmo nos piores momentos da minha vida. Sim. E com a Dona Sete Saias?
Como Sete que... Saias... Tudo isso que você contou do seu Ganga, você estava com o seu tio? Não, meu Não. tio, na verdade, eu conheci ele um único dia, né? Na verdade, eu conheci ele apenas um único dia. Foi uma referência que eu tive ali de espiritualidade, de uma coisa que eu nem sabia que existia. Ele toca ainda? Né? Você sabe? Não, Você ele não tem mais... faleceu. Ah, ele faleceu. Ele faleceu depois, eu não conheci ele. E depois, jogando oráculo, tudo com os meus mais velhos, seu Tranca-Rua das Almas foi um Exu que foi responsável por estar me guiando e me trazer essa ancestralidade através Conduzir, deles. né, a Conduzir, coisa, porque tudo. toda a minha família ela não é da Não é de não é religião, da não é igual religião, sua né? esposa que Só a eu. família já vem e tal. Não, ninguém da minha família é. Entendi. Entendeu? E Dona Sete Saias, Pombogira, como eu disse, conheço há muito pouco tempo, né? Mas é uma pombogira que ela gosta da baderna, ela é baderneira, né? Tem uma experiência legal? Tem uma experiência legal. Uma vez eu queria fazer muito uma coisa, queria muito fazer uma coisa, e aí eu fui orientado através do meu mestre, um Gano Quilumba, a perguntar no oráculo, né? E era uma coisa extremamente polêmica que eu ia fazer. E aí eu perguntei para Dona Rosa, naquele ímpeto de já com um texto pronto, com tudo que eu ia fazer elaborado, eu falei assim, eu vou lá porque tô falando da espiritualidade, eles não vão me dizer não. Eu perguntei para Dona Rosa, não. Aí eu perguntei para Seu Veludo, não. Eu falei, pô, mas eles nem são meu Exu, né? Rosa e Veludo, eles estão aqui, mas não são, é da minha esposa. O seu Ganga tentando me justificar, né? Eu queria falar, vou perguntar pro seu Ganga, o seu Ganga vai liberar. Aí perguntei pro seu Ganga, o Ganga não. Aí quando eu fui perguntar pra Sete Saia, ela afiou todos assim, sim, vai lá e faz. Aí eu fiz, deu a zorra toda, deu aquela baderna toda, e aí a Sete Saia ficou conhecida como a pombogira baderneira. Mulher, mano, mulher é foda. Terrível, ela é terrível. Ô, Murilo, a gente... Posso chamar de Murilo? Pode sim. A gente falando dessa questão polêmica e tudo mais. Hoje, uma coisa que eu ia perguntar para sua esposa, acabei não perguntando, mas como vocês conduzem junto, como que é essa questão do casal, né, tocando uma casa, levando, tendo adeptos, tendo cliente, filhos, essa coisa toda, como que vocês fazem esse entrosamento, esse encaixe e tal? O casal É difícil, viu? é Achar que em difícil. bandeiro casar, eu sou casado tudo, mas a minha mulher não... Se chover pra cima, chover pra baixo. Tanto faz, né? A Kimbanda, assim, ela me trouxe junto com a minha esposa, né? Minha esposa é realmente o meu solo, né? De tudo. Ela que me ajudou nesse crescimento, né? Então, a Kimbanda, ela me trouxe uma situação harmônica na minha vida. Coisa que a Kimbanda luciferiana, na época que eu praticava, não me trazia, né? Me desequilibrava um pouco. A Kimbanda Nagô, ela me trouxe uma situação harmônica, um relacionamento harmônico. Ela me trouxe a questão de uma casa com harmonia, uma situação financeira harmônica, né? Então ela me trouxe uma harmonia, né? Eu sou rico? Não sou rico, porque eu não acredito que Kimbanda seja riqueza, mas é progresso, né? Progresso. E lidar numa casa com uma mulher, né? Veja que todo mundo tem um Exu e tem uma Pombogira, né? E a união dessas duas forças, né? Dinâmica e a receptiva, compõe um todo. Então ter uma mulher que é de Kimbanda, gosta disso, te incentiva, está presente junto com do caralho você, da espiritualidade. é um presente do caralho, entendeu? Porque tem coisas que eu de fato faço com melhor maestria. Tem coisas que de fato ela tem uma outra visão e faz com uma maestria também. Então a gente consegue, de certa forma, aqui dentro do templo, através das habilidades dela e das habilidades que eu tenho, abranger o todo. Fazer uma coisa né? harmoniosa. Abranger legal. o todo. E tem as preferências, né? Como em todo lugar tem as preferências. Tem gente que vai preferir muito mais e se sentir mais à vontade em desabafar com ela, conversar com ela, né? Como boa parte dos adeptos. Eu estou sempre não que eu esteja sempre nervoso, mas estou sempre mais de cara fechada, né? Estou sempre mais sério. Quando está em obrigação, eu sempre fico muito tenso. Eu fico prestando atenção nos mínimos detalhes, né? Eu acredito que essas forças, antes de cobrar um adepto, vai me cobrar, né? Como sacerdote. Então eu não me permito errar, né? Eu errar, para mim, dentro de uma obrigação com um Exu e com uma Pombogira, para mim é o fim, entendeu?
Então, assim, eu fico muito tenso com essa relação. Enquanto eu tô tenso ali, prestando atenção nessas coisas, ela tá correndo a casa, ela tá amenizando o clima, ela tá ajudando um adepto, ela tá ensinando uma coisa, sabe? Coisas que eu muitas vezes não tenho o tempo e nem a habilidade e nem consigo me desprender daquela tensão naquele momento. Sim. Então, ter uma mulher numa casa de quimbanda é extremamente importante. Em casa tem, mas não seria a minha esposa, mas tem as adeptas, né? Sim. E também é uma chave essencial para qualquer casa, eu acredito. Murilo, a gente falando das polêmicas, aquilo lá que... Cara, eu dou risada demais das suas histórias. O que você tem a dizer e tal dos ataques sofridos que você passou e tudo mais, de tudo, desse todo, né? Em si. Sim. Eu me tornei uma personalidade dentro da Kimbanda, né, através do Rosanga, uma pessoa polêmica, né? Eu não era polêmico, muito pelo contrário, a gente tinha uma visão muito micro de Kimbanda, a gente simplesmente queria ter uma casa para cultuar a Dona Rosa Vermelha e Exu. Nossa casa ela nunca foi exposta, né? Nossa casa ela sempre foi fechada para o nosso culto pessoal. E Dona Rosa e seu Ganga começaram a atender trazer pessoas, que de 2 viraram 4, que de 4 viraram 8, que de 8 viraram 16. E as pessoas perguntando, eu sou professor, sou educador físico também, eu sempre gostei muito de ensinar, né? Então eu ensinava para as pessoas porque a Kimbanda permite isso, né? Não adentrar em fundamento, mas você dá o mínimo necessário de ferramenta para a pessoa para ela ter condição de cultuar Exu, principalmente de uma forma correta, de uma forma certa, sem fazer maluquice, sem fazer nada disso. Comecei a expor pequenas ideias minhas numa coluna que eu criei no Facebook, que chama Hoje Eu Vim Falar. E dentro do Hoje Eu Vim Falar, eu escrevia textos com tópicos relevantes e as pessoas começaram a gostar disso e pedir vídeos dentro do YouTube, dentro do Instagram. No início eu não tinha essa desenvoltura para falar, né? Então eu era um pouco mais travado. Depois eu comecei a expor esses textos, essas ideias, dentro do Instagram. Isso tomou uma proporção muito grande e pessoas que eu admirava, que estavam muito distantes de mim, começaram a se aproximar de mim. E outras pessoas também começaram a se enciumar com aquelas coisas que eu falava, que muitas vezes ia de encontro àquilo que ele pregava, né? E eu nunca me preocupei em atacar ninguém, mas simplesmente em ajudar os adeptos que estavam ali iniciando, busca, né, que tinham dificuldade a ter uma orientação que eu tive. E aí pessoas vieram na minha casa, né, que eu ofereci, tratei bem, de portas abertas aqui dentro de casa, e saíram daqui falando mal, expondo os fundamentos, falando mal dos fundamentos do meu mestre, né, situações que a gente não pode permitir dentro de um culto que visa a ancestralidade. Se o meu mestre é meu ancestral vivo direto, né, antes de mim, é um antecessor meu, então eu não posso permitir que fale de um ancestral meu. Porque se eu permitir que fale do meu mestre, eu vou estar permitindo que fale do meu Exu, vou estar permitindo que fale da minha Pombogira, e eu vou estar permitindo que fale de toda uma tradição. Então ali eu quebrei o quê? O meu juramento de honra, lealdade e fidelidade com aquela tradição. Então na minha cabeça isso é muito claro. Então isso tomou uma proporção de briga dentro da internet, né? De discussão. E essas discussões começaram a se espalhar, e uns tomam partido de um lado, outros tomam partido de outro, o que é muito normal. E eu nunca tive medo, né? Como eu disse no início do vídeo, eu sempre fui de rua, de brigar na rua e tudo mais. Sempre tive essa natureza, né? De guerrear. Então eu comecei a ir pra cima também, e atacar também. Então os ataques que eu faço hoje são ataques porque eu sofri ataques iniciais de pessoas que vieram aqui tentar desmerecer uma tradição que pra mim funciona e funciona muito bem. Entendeu? E outras questões que adeptos, pessoas, clientes, mulheres, muitas delas, mulheres, que não tinha a coragem de exposição como eu tive, começaram a se aproximar de mim e me incentivar a isso. Então eu senti na obrigação de estar prestando auxílio a essas pessoas que sofreram abuso dentro da espiritualidade, porque tem muito picareta,
né? Tem gente que coloca coisas dentro coisas dentro da quimbanda que não pertence à quimbanda, né? A quimbanda jamais vai ser o culto de esquerda da Umbanda. A quimbanda jamais vai agregar deidades de candomblé. A quimbanda jamais vai trazer modernidades, né, de espíritos que são extremamente rústicos. Você pega um Exu Ganga, você pega com toda a permissão, desculpa, você pega um Exu Tiriri, né, que são Exus rústicos. Aí você chega para eles e coloca modernidade para eles, coloca situações que não existem só para poder agradar algumas pessoas ou o ego próprio, sabe? Para poder dizer que é aquilo que não é, pessoas que não têm mestre, pessoas que não têm uma referência espiritual. Pera lá, se você faz parte de uma ancestralidade, de uma tradição, e você não tem nenhum mestre, que é o seu antecessor primário, é aquele que está diretamente antes de você, é o seu mestre. Depois, antes do seu mestre, tem o mestre dele, mas o seu antecessor primário é o seu mestre. Se você não tem nenhum antecessor primário, como que você pode, então, cultuar um Exu, que é um antecessor distante, né? Que é um ancestral seu direto distante, sabe? Como que você pode descaracterizar uma fundamentação de dentro da quimbanda que fala sobre ameríndios, que fala sobre os negros, que fala sobre a feitiçaria ibérica, né? Então isso existe um povo. Como que você pode colocar um escocês no meio da quimbanda? Em qual momento esse escocês ele fez parte do fundamento histórico da quimbanda? Para você chegar um dia e falar assim que você tem um Exu que é escocês, que você tem um Exu que é japonês, que você tem um Exu, sabe? Em qual momento isso encaixa? Não encaixa. Então, são coisas que muitas vezes as pessoas elas não vão a fundo lá na raiz, no fundamento histórico. Elas simplesmente olham o quê? Ah, beleza, o rótulo. E muita gente, infelizmente, né, a pessoa fala, você é polêmico. Eu falo a verdade. Tá? O fundamento histórico da quimbanda é uma coisa. Agora, hoje tem muita gente vendendo um rótulo sem um conteúdo, né? Então a minha polêmica hoje dentro da internet é essa, é única e exclusivamente essa. Eu não concordo, né? E todo mundo sabe, tá lá no meu Instagram. Eu não concordo com nenhum tipo de modernidade que provenha da globalização da internet para poder agradar clientes vendendo a quimbanda como um produto. Eu não concordo, né? Isso eu não concordo. Agora, se a pessoa ela vai num templo, né? E ela tem ali aparatos para trazer um conforto melhor para o cliente, né? Sei lá, você tem ali um sofazinho para o pessoal sentar, você tem um negocinho ali que não influencie diretamente no culto, aí tudo bem. Agora, quando você muda a tradição, não, você tem uma tradição. Quando você empunha uma faca para você fazer um ritual, ali naquela faca não é mais o Muxinguibi. É um Muxinguibi, é um Ganga Quilumba, é um Ganumani, é o meu mestre, é o mestre do meu mestre, é toda uma tradição que está ali junto comigo. Quando eu mudo aquele ritual, aí eu passo a ser marmota, porque eu vou estar sozinho, eu vou estar descaracterizando uma tradição. Sim. Agora, o meu irmão de banda, um Ganga Muxaquidi, ele é da mesma tradição que eu, só que eu macero a erva com pedra, eu quino a erva com pedra, e ele quina a erva dele com pilão. O que é isso? Isso são vírgulas que a gente coloca na tradição, é o tradicionalismo, é a preferência que não descaracteriza a tradição. Aí tudo bem. Agora, quando você descaracterizou a tradição, você pegou aquelas ervas e colocou dentro de um liquidificador, pera lá, aí não tem como, né? Aí você entrou na marmotagem. Tem tudo isso, né? Puxando a tradição, aquela coisa. Mas tem muito daquilo. Um tiriri é diferente de outro tiriri, né? Sim. Tipo, um bebe conhaque. Meu tiriri é conhaque, é o mais vagabundo que tiver, é o que ele gosta. Não dá uísque por nenhum. O negócio dele é conhaque vagabundo. E tem essa questão, às vezes, de lugares que impõem, né? Não, o seu ganga, ele vai beber isso e acabou. E ele tem uma particularidade, não, mas eu gosto daquela bebida. Não, mas você vai beber, aqui na casa é isso. Como que você enxerga também essa questão? Olha, essa questão de bebida pra mim é muito interessante. Eu sou uma pessoa que Eu eu não coloquei a bebo bebida nada. como exemplo, né? Eu não sou uma pessoa que eu não bebo nada, né? E meu Exu quando vem, seu Ganga, ele bebe pinga com pimenta. No início,
naquela questão de que eu falei, né, de você estar muito desconfiado do Exu, você ainda não tem aquele entrosamento, ele vinha e pedia pinga pra mim. E pra mim isso era um grande tabu, porque eu não bebo. Eu não bebo. E eu não levava a pinga pra ele. Ele simplesmente ia nas quartinhas e bebia das quartinhas. E eu achava aquilo extremamente nojento. E aí eu comecei a levar a pinga pra ele e fiz um trato com ele. Falei assim, ó, te levo a bebida que o senhor quiser. Se o senhor quiser 15 garrafas de pinga, eu te dou. Mas que nunca exponha a minha moralidade, me deixe bêbado e tudo mais. Que é um... Todo mundo fala de teste dentro da espiritualidade, é um dos testes que acontecem todo dia em todos os terreiros e muita gente não passa, né? Que é a bebida. Muitas entidades bebem, né? Ali na hora que está incorporado, daqui a pouco fica bêbado. Aí pega celular, ou daqui a pouco fica bêbado, pede um quibe na cantina. Aí daqui a pouco fica bêbado, sai caindo pelo chão, né? Já ouvi isso, já ouvi isso. Aí fica bêbado, pede para tirar selfie, sabe? Então assim, o que essa entidade ela tem? Ela não tá ali firme, né? Porque ela tá bebendo, satisfazendo um vício. Ela não tá bebendo por necessidade de trabalho, né? Como o Exu bebe. Seu Ganga tem vez que vem e não bebe nada. Seu Ganga tem vez que vem e bebe uma garrafa inteira, mas eu fico bem. Eu sempre fico bem, né? E nessa questão de Pra você bebida... que não bebe nada é mais difícil. mais né? difícil. O corpo não tá adaptado, né? É igual em casa, E- tem entidade, um tomar conhaque, o outro vinho, ou eu falo, mano, o bagulho vira um brosogodó no Exatamente. estômago, se vocês não levarem embora, eu tô zoado, hein? Exatamente. Aí dentro, né, dessa característica do teste da bebida, que é um dos testes dentro da Quimbanda também, a pessoa muitas vezes, né, ela determina, fala assim, ó, você só vai beber ali meio copo, entendeu? E bebe de uma bebida que tem um teor alcoólico menor, coloca ali um vinho e é isso aí que você vai beber, entendeu? Aí vai do Exu, de beber, de não beber, de se adaptar, e vai também do desenvolvimento do médium, né? Porque quando ali o sacerdote, um Ganga, um Gana, ela tem segurança naquele médium, naquele Exu, aí a bebida ela fica mais à vontade. Agora, é complicado, porque assim, tem muitas eu já ouvi relatos, né, também, de algumas casas, que tem até open bar para Exu. Ué. O cara pega e monta um barzinho, o Exu paga lá um valor, entendeu? O Exu não, o médium paga um valor e ali é o open bar pro Exu. O Exu chega lá, escolhe o drink que quer, a bebida que quer, entendeu? E serve lá pro Exu. Então assim, existem modernidades que elas não são compatíveis com o culto, né? Agora existem regras, como você mencionou, que dependendo do desenvolvimento, né, daquele indivíduo, em relação ao seu momento espiritual, a sua incorporação, se faz necessário, né? Vamos supor, você libera a bebida lá para o médium, aí o médium começa a dar show dentro da casa. O que você vai fazer? Pera lá, Exu, vamos restringir. Ah, não quero. Não, mas calma aí, se você não teve condição da primeira vez de levar a bebida, então não é agora que você vai levar. Então você vai restringir, né, a bebida. Mas tem também o pau de Exu, né, velho? Às vezes o médium tá errado. Tem o pau de Exu também, Eu falo por exatamente. experiência própria. Exatamente. O André já deu uma... Tem também. Rapaz, conhaque, acabar a garrafa e blá! Exu, na verdade, quando ele quer te cobrar, ele vai te cobrar de várias formas, né? Vai te formas. cobrar com bebida, vai te meter dentro do fogo, vai te cortar, vai te furar, né? Mas você tá ali alinhado e tudo, pode ir sem medo que... Pode ir sem medo que Isso que entrega pra acontece. energia que não... Aqui na casa a gente tem esse costume, né? Antes de incorporar, a gente mentaliza bem, conversa com as entidades, orienta os nossos adeptos a fazerem isso, porque tem gente que qualquer brisa que sente já está incorporado, né? Aí sai fazendo besteira. Então não é assim, né? Uma incorporação, uma possessão, não é assim. E tem gente que mistifica também até a possessão, né? Chega com o Exu rosnando, babando, daqui a pouco você vai cumprimentar o Exu já foi, né? Então tem de todos os lados e para todos os gostos. Mudando um pouco o assunto, vocês estão localizados no Jardim Penha, aqui na Penha, em São Paulo. Como que funciona, cara? Às vezes a pessoa que assistiu, quer entrar, quer conhecer a casa, quer se tornar adepta, filho e tal. Como que funciona o funcionamento do Rosanga, assim, nesse sentido? Sim, vamos lá.
A pessoa que estiver interessada, né, em praticar uma quimbanda, porque a quimbanda é um culto ativo, né, um culto de mão na massa, não é um culto de curso, de internet, de cursinho, tá, de vestibular, não é isso. Quimbanda é mão da massa, tá, é para você ir, para você frequentar, para você praticar e para você querer aprender, tá, porque ninguém vai colocar algo na sua cabeça se você não quiser. Então, para você que se enquadra dentro dessas características e quer de fato aprender uma quimbanda, você pode entrar em contato no nosso telefone, tá certo? Do WhatsApp, através do WhatsApp, que é 11 95121 9744. 11 95121 9744. O Rosanga ele fica aqui na zona leste de São Paulo, Jardim Penha, tá certo? E você também pode agendar através desse mesmo telefone uma visita para você conhecer a casa num toque aberto, ao qual fazemos 2 no mês. Todos os outros toques são fechados dentro da casa, tá? Existe um oráculo, ao qual você também pode se consultar, também você agenda pelo mesmo telefone, e existe também trabalhos espirituais que nós fazemos na casa, que também você pode marcar através do mesmo telefone, que é decorrência de uma consulta oracular, tá? É decorrente de uma consulta oracular, tá bom? Se você é de fora, né? Se você é de outra cidade, você vem num dia esporádico aqui em São Paulo, como acontece com muitos que a gente recebe aqui, entre em contato com a gente, vem aqui, toma um café com a gente, toma um café comigo, toma um café com a minha esposa, venha conhecer o Rosanga, não tem problema nenhum. E essa sua atitude também não vai te vincular na casa. Você jogar um oráculo não te vincula na casa, você visitar a casa não te vincula na casa, tá certo? Como muitos sacerdotes fazem, aonde você vai lá, joga o oráculo, ele induz você a entrar na casa sem você saber bolhufas sobre quimbanda. Aqui não. Aqui a gente te dá um conhecimento básico, superficial, tá certo? Eu costumo dar sempre o mesmo exemplo. Quando você adentra na quimbanda, você vai nadar sobre um lago, né? Você está ali diante de um lago turvo. Aí eu falo para você assim, sobe lá no alto daquela pedra e mergulha de cabeça. Você vai fazer? Provavelmente não. Você não vai conseguir enxergar o fundo daquele lago. Então, inicialmente, você vai ser adepto, você vai nadar no lago, você vai ver a profundidade do lago, você vai sentir o gosto, você vai sentir o cheiro, você vai querer estar ali. Daqui a pouco, quando você tomar um segundo passo de se iniciar na quimbanda, é o momento que você sobe no alto da pedra e pula nesse lago. Aí você vai adentrar nesse lago com profundidade. Você vai ganhar profundidade no culto. Então aquele banho superficial que você fazia pode virar um trabalho, pode virar uma defumação. Aquelas ervas iniciais que você sabia serão agregadas a outras ervas, a outros conhecimentos, a outros materiais de feitiço. Então é isso que a gente prega aqui dentro da casa, né? É um culto libertário? Sim. Libertinoso? Não. Existe uma hierarquia? Sim. Existe um passo a passo? Sim. Existe degraus dentro da Quimbanda Nagô? Sim. Então se você se enquadra dentro de tudo isso, vem embora aqui pro Rosanga que a gente está aqui para te receber. Sobre os adeptos, para você, o que é primordial é eles ter, o respeito que eles têm que ter aqui dentro da casa, que para você tem ali, não pode deixar de faltar. Até em relação à parte do álcool também, que é bom introduzir, né? Dentro da casa, quando o adepto ele resolve, ele toma por iniciativa própria, né, adentrar a casa, ele vai passar por uma reunião comigo e com a minha esposa. Nessa reunião, a gente vai expor algumas regras. Dentre essas regras, né, estão lá colocações primordiais para gente. Dentre as colocações primordiais da casa é o respeito com os nossos mestres, né, que são os donos da casa, que não é Muxinguibi, não é o Muni. Nós vivemos dentro da casa de Exu, tá? Então a casa que é de seu Ganga, é de Dona Rosa Vermelha, é de seu Veludo, é de Dona Sete Saias, a palavra é deles. Um Ganga Muxinguibi, um Ganga Muni é uma coisa, a entidade em terra é outra coisa, então a gente sempre orienta a ter respeito por eles, né? Depois, se acontecer alguma coisa que não gostou, vem conversar com a gente e a gente vê a melhor forma de fazer. O álcool, né? Guardar o dia do seu Exu e da sua Pombogira para não beber, para que o seu Exu te promova alterações psicológicas e não nenhuma droga, né, utilizada.
né? O álcool é uma droga lícita, né? Mas é uma droga, então não utilizar dele antes das atividades, né? Como muitos templos fazem, que bebe e depois começa as sessões. E um outro fator que é de extrema importância é a sua dedicação, né? Não adianta eu querer por você. Você tem que querer dentro da casa. Então a quimbanda, como eu disse, é um culto ativo. Então tem que ter dedicação e tem que ter respeito com o seu mestre e com a sua mestra também carnal, porque é através de nós que as entidades passam orientações e é nós também que temos um certo grau dentro da quimbanda que passamos os direcionamentos, tá? E, para finalizar, referente a essa pergunta, aceitar as diretrizes de um oráculo e aceitar as diretrizes do seu mestre. Porque se sua vida tivesse boa, você não viria procurar uma quimbanda. Então, a partir do momento que você entrou na quimbanda e recebeu novas diretrizes que você nunca teve, então cabe a você ter humildade de aceitar para você continuar o caminho e tentar evoluir. Sim. É isso, pessoal. Vou deixar os contatos dele do templo em si, aí no vídeo. Quem quiser, entre em contato, chama lá. E é isso. Gratidão por ter vindo, viu? Agradeço. Fomos muito bem recebidos. Tem um pessoal aí da Casa de Tiriri, tem 3 tranqueiras aí atrás da câmera. Agradeço a Mama, que também recebeu a gente super bem e tudo. E é isso. Curte, comenta, compartilha. Já vou dizer, não enche o saco nos comentários. Queria fazer um negocinho diferente aqui, pegar o Renato de surpresa. O seu Tiriri, ele é de onde? Das Almas, de Encruzilhada? Então queria finalizar aqui com um ponto para Tiriri que eu gosto bastante, tá? Eu vi Exu dando gargalhada, eu vi Exu dando gargalhada, e com seu tridente na mão, e sua capa bordada, e com seu tridente na mão, e sua capa bordada, mas ele é seu Tiriri, morador da encruzilhada, vem firmar seu ponto aqui. Mas ele é seu Tiriri, morador da encruzilhada, vem firmar seu ponto aqui. Laroeixo, Tiriri. Laroeixo. Gratidão. Tamo junto. Boa. Calma aí, é Muxindibi. Eu sabia que ia gravar. Eu vou falar off, mano. Tá gravando? Vai pro make, tá gravando? Vai pro make off, velho. A zoeira tá Vou te jogar dentro do open bar agora, entendeu? Vou te jogar dentro do open bar agora. Pera aí que eu tô perdendo até a voz. Puta, mano, eu me perdi, velho. Calma aí. Eu olho pra cara desses caras e me perco, velho. Fica emocionado, né? Só cara Tá, bonito tá. aqui, ó. Ai. Corta aí, velho. Tem que rir, velho. Não tem como.